É completamente impossível você ser respeitado se você tem esses comportamentos que eu quero comentar aqui com você. Olá, líder, tudo bem com você? Diogo Xavier aqui mais uma vez. E nós vamos falar sobre respeito na liderança. Antes de tudo, convido você a seguir o sininho aqui, apertar o botãozinho seguir aqui do Spotify, tá lá no topo do podcast, tem um botãozinho seguir, eu peço que você aperte ele e ative o sininho. Se você não faz isso, você não é notificado de novos episódios que constantemente nós colocamos aqui para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, para o seu sucesso como líder, tá? Falamos sobre gestão de pessoas, liderança, sucesso na carreira, desenvolvimento pessoal, tudo que um líder precisa para desenvolver a sua jornada. E eu sempre comento, um líder é um desenvolvedor de pessoas, então, por favor, compartilhe esse episódio com pelo menos uma pessoa que você sabe que vai ajudar ela na jornada que ela está de crescimento da carreira dela, para ser uma líder melhor, para ser uma pessoa referência aqui no nosso Brasil e, por que não, no mundo, tá bom? Então vamos lá, líder. Quero comentar com você sobre 2 pontos importantes que um líder precisa compreender para que ele seja respeitado. Se ele continuar a não entender que esse comportamento prejudica ele, o resultado é que a diretoria, primeiro, as pessoas colocadas nessa posição começam a questionar se ele é a pessoa certa para o lugar. O time começa a duvidar da sua capacidade de liderança, não respeitando ele mais, e a consequência é falta de resultado, falta de entrega. E claro que não é isso que nós queremos, mas sim, a pessoa pode perder aquela posição que ela tanto lutou para conquistar. É muito comum eu conversar com líderes. Minha vida é conversar com líderes, e eu converso desde o líder operacional até grandes diretores de empresas, donos de empresas e pessoas que estão no cargos mais estratégicos ali, Então, eu consigo, com essas conversas e esses estudos profundos, de pesquisas profundas que nós fazemos, ter um entendimento de todos os níveis hierárquicos de uma liderança. Para você ter ideia, a pirâmide organizacional de uma empresa, ela se resume em 3 níveis. O primeiro nível é o nível operacional, ou seja, a operação. Se a gente for fazer uma analogia mais simples, que é um restaurante, é quem vai lá e coloca a mão na massa para fazer a comida, o operacional. E aí nós temos o nível tático. O nível tático são as pessoas que garantem que a comida vai sair, ou seja, aquele gerente que está olhando se a pessoa realmente vai entregar a comida no prazo para o cliente, ou seja, o gerente garante. E nós também temos o nível estratégico. Quem que é o nível estratégico? É o dono do restaurante. Ele vai pensar em como aumentar mais a receita do restaurante, como trazer mais clientes para o restaurante, parcerias que precisam ser feitas e toda a visão da arquitetura de pessoas que compõem aquela organização, como que ele organiza todas essas pessoas aí. Então é a parte mais estratégica. E, como eu falei para você, eu converso com todos esses níveis, do operacional ao estratégico, então isso me deu essa possibilidade de compreender os desafios de cada área. E sabe o que eu percebi em comum, líder, em cada um desses perfis? Que todas essas áreas, algo em comum que tem nelas é que elas trabalham com pessoas. Então, essa é a parte mais comum que você vai ter em todo nível hierárquico de uma empresa, de uma instituição, de um lugar. Por isso que a gente sempre fala, um líder que não entender de gente, não entender de pessoas, muito raramente ele vai trazer resultados. E o que é mais comum? Que as pessoas são promovidas pela capacidade técnica. Era aquela pessoa que fazia bem a comida, esse cara faz bem uma comida, vamos trazer ele para ser líder das pessoas que gerenciam ali as partes da comida. Aí quando essa pessoa sobe, ela era uma boa cozinheira, ela não sabe lidar com gente. E aí ela começa a espantar todas as pessoas da operação, as pessoas começam a pedir as contas. Aí aquela cozinheira boa que você tinha, ela fala, quer saber, eu vou embora daqui, eu não quero saber de trabalhar aqui mais, meu Deus do céu, minha paz mental, minha saúde mental é a melhor coisa que eu posso ter.
E aí ela começa a ter, a comida cai de qualidade, né? Porque se ela não tem mais aquelas pessoas no meio do ambiente, aquelas pessoas boas que entregavam bem, ela começa a perder a capacidade de entregar resultados. Porque quem faz os resultados acontecerem são os talentos dos indivíduos, né? É a habilidade individual de cada um que forma um grande time. Uma equipe boa é a junção de talentos e habilidades de cada indivíduo que compõe aquele grupo. E quando você começa a não saber como dialogar com esse grupo, eles vão embora. E quando eles vão embora, perde a qualidade. Pega um time de futebol, muito comum, se você não acompanha futebol, você já viu o seu tio, o seu pai reclamando que o time não está legal. Quando você vai ver, esse time não foi formado com as pessoas certas no lugar certo. Esse time perdeu aquelas joias, ele ganhou grandes campeonatos, aí finalizou o ano, cada um foi para um lugar, ou seja, aqueles talentos individuais saíram para outros clubes, foi para a Europa, foi para não sei onde, e aí acabou ficando uma galera ali que não está entregando resultado. Mas a pergunta é, quem espantou essas pessoas? Por que essas pessoas saíram? São esses questionamentos que nós, como os líderes, devemos fazer. E o que eu tenho percebido, líder, tendo contato com esses líderes que são talentosos e talvez eles não percebem algumas coisas? A primeira coisa que você precisa entender, para você ter ideia, aquele autor que escreveu o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, o Stephen Covey, ele fez uma pesquisa e perguntaram para as pessoas, foi aproximadamente 15 mil pessoas que participaram dessa pesquisa, o que você mais espera do seu líder? Adivinha qual foi a competência número 1? Integridade. E a integridade, ela só pode estar do lado de dentro. O que eu quero dizer para você? Existem líderes que falam algo com o time, ou promete algo para o time, ou com as pessoas ao redor. Você já teve pessoas na sua vida que falou, olha, amanhã eu vou te dar uma resposta sobre isso. E aquela pessoa sumiu, desapareceu. Já conviveu com gente assim? Não, cara, pode ficar tranquilo que amanhã eu te dou um retorno. Já aconteceu comigo várias vezes isso. E às vezes eu me pergunto, eu falo, caramba, se essa pessoa, ela promete algo para mim, ela não cumpre, imagina com o time dela. Será que ela faz isso com o time dela? E eu fico preocupado. Por quê? Porque às vezes essa pessoa, ela tá com um problema, mas são pequenos comportamentos que ela não percebe. Aí ela faz uma série de promessas, ela promete para um aqui, promete para outro ali, promete para outro ali, ela não cumpre a palavra dela. E eu fico me perguntando, será que essa pessoa também faz isso com o time dela? Olha só, isso é em qualquer nível. O que a gente viu na primeira fase daqui do nosso material? Que existem 3 níveis hierárquicos que você pode ocupar na sua jornada de liderança. Em qualquer nível hierárquico que você tiver, se você promete algo para as pessoas e você não cumpre com a sua palavra, esquece, cara. Esquece. Você pode fazer o melhor curso de liderança, você pode buscar o que você quiser. Se você não cumpre sua palavra, acabou, cara. Eu fico, às vezes impressionado que as pessoas falam, não, mas vamos fazer um contrato. Legal, o contrato ele só serve para a hora da briga mesmo, né? Porque o que vai mandar no dia a dia é a sua palavra, irmão. Nós estamos precisando de menos contratos e mais palavras. Porque não adianta, você pode assinar um contrato, se o cara não tem palavra, acabou, o cara não tem palavra, cara. Então, a primeira coisa que um líder precisa entender é que a sua integridade com palavra é fundamental, cara. Isso está muito relacionado ao valor de compromisso desse líder. A preocupação em ter uma palavra clara com as pessoas. Prometer algo e não fazer isso e fazer de conta que nada está acontecendo fala muito sobre o seu comportamento.
E se você tem esse comportamento com uma pessoa, você tem com 2, 3, 4, 5, 10, e a sua autoridade, o seu posicionamento, a sua honra com as pessoas, ela vai reduzindo. E o que é mais importante numa liderança? A confiança. Se as pessoas perdem a confiança em você, você não influencia mais. Então imagina que entre você e a pessoa, existe no meio disso a confiança. E não ter palavra, não cumprir com aquilo que você se compromete, atrapalha a sua influência com o seu time. A minha pergunta para você seria a seguinte, líder, com todo respeito, carinho, e que você está aqui é porque você quer evoluir, se você está me escutando até agora é porque existe uma luz de consciência em você que está falando, Diogo, isso vai ser importante para mim, porque senão você já teria ido embora, ou talvez você teria pegado raiva de mim, porque eu estou sendo transparente com você. Isso acontece muito, por quê? Porque eu trago isso para provocar um pouco a sombra, que eu chamo de sombra, é aquilo que a gente não enxerga. E quando você traz luz de consciência, você só pode mudar aquilo que você identifica. Do contrário, não tem como você evoluir, meu amigo, minha amiga, esquece. Então a minha pergunta para você seria a seguinte, cara, será que você tem prometido coisas para o seu time, para as pessoas que estão ao seu entorno e você não tem cumprido com a sua palavra? Independentemente, pode ser para uma criança, Isso é um exercício que eu quero que você faça. Quantas pessoas ao seu redor você tem prometido algo e não cumprido? Porque se você tem feito isso com uma criança, você faz com adolescente, você faz com adulto, você faz com qualquer pessoa que apareça na sua frente. E isso vira um comportamento padrão. Isso padroniza em você. E as pessoas percebem, cara. E a pior coisa que você pode perder numa relação com pessoas é a confiança. Que a confiança é a base de um bom casamento, a confiança é uma base de uma boa amizade, a confiança é a base de uma boa liderança. A confiança é a base da vida. Você tem perdido muito a confiança das pessoas? Quero que você dê uma refletida nisso, líder. De verdade. Pare um pouquinho para olhar para isso. Eu tenho certeza que se você mapear os comportamentos em relação a esses pontos que a gente está conversando, você vai avançar demais. E o que vai colocar você em cadeiras cada vez mais estratégicas é a confiança, é o ser humano que você vai se tornando além da técnica. Que a técnica você já estudou para isso, muito provavelmente você é muito bom e boa no que você faz. Não por acaso te chamaram para liderar, mas o que vai te manter e vai fazer você crescer cada vez mais é a sua integridade como ser humano, como pessoa, quem você é como ser humano. Se você promete e não cumpre, as pessoas só vão observando, chega uma hora que você não está mais no jogo. Isso é muito comum acontecer, tá? Não estou falando para te assustar, estou falando para você refletir. Você tem cumprido com a sua palavra? Você tem obtido a honra de tudo aquilo que você se compromete? Seja no trabalho, seja no seu casamento, seja nas suas relações. A consequência de tudo que você quer é o ser humano que você vai se tornando. É o ser humano que você vai adquirindo dentro de você conforme você vai mapeando as suas lacunas e os seus comportamentos inadequados. E eu não quero que você se sinta culpado ou culpada. Eu e você somos meros seres mortais. Eu sempre brinco, quer saber dos meus problemas, dos meus defeitos, conversa com a Jenny que ela vai te contar todos. E é isso, cara. Ninguém é santo nesse mundo aqui, não. Contudo, nós temos que ter a consciência, né? O que eu preciso ainda evoluir na minha jornada como ser humano, como pessoa, como indivíduo. Eu lembro de uma frase do Jim Rohn que ele fala assim, ele fala, cara, lute para ser a pessoa que você sonhou em se tornar. Lute todos os dias por isso. Porque o que importa não é a quantidade de dinheiro, negócios, pessoas que você influenciou. Não, o que importa
é quem você se tornou como ser humano dentro dessa jornada. E a minha pergunta para você é essa: que tipo de ser humano você quer se tornar nessa jornada? A partir disso, você vai perceber cada vez mais que a jornada vale a pena. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é simples, não estou falando que não será dolorosa, mas vale a pena. Afinal, nosso grande papel aqui nessa vida é a evolução. Quanto você tem se dedicado à sua evolução? Líder, se você quiser bater um papo comigo, o link do meu WhatsApp está aqui na descrição. Clica aqui, me manda um oi, vamos marcar de horário para se falar. Vai ser um prazer entender um pouco da sua jornada, dos seus desafios e cumprir com a minha missão, que é contribuir com o maior número de líderes possíveis que impacte a nossa nação e, por que não, o mundo. Eu tenho um lema que eu defendo muito: líder forte, família forte, nação forte. Eu acredito que você é um agente de transformação na nossa sociedade. Bom, me chama aqui, o bate-papo é sem compromisso, gratuito. Vai ser um prazer a gente se falar. Me manda um oi, a gente vai combinar as agendas e aí eu te passo as instruções de como a gente acessa aí para bater um papo, tá bom? Manda para todo mundo aí, por favor, tá, líder? Compartilha com pessoas ao seu entorno, ao seu redor e faça essa reflexão. Volta esse episódio, escuta de novo. Tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Siga lá em cima, no topo do podcast tem um botãozinho seguir, ative o sininho, que assim você será notificado sempre que eu colocar um novo episódio, e você não perderá nenhum detalhe para você se tornar um líder cada vez mais de sucesso. Um grande abraço, até o próximo vídeo, líder. Até lá, tchau, tchau.